Neil Armstrong estava se preparando para sua missão na Lua há mais de 3 anos. Para resistir às condições de microgravidade, ele precisou aprender a andar de lado, sendo amarrado e suspenso em um ângulo e tentando andar ao longo das paredes. Seus limites foram testados através de uma dieta intensa e regime de sono, já que no espaço ele só teria carne e vegetais previamente desidratados e colocados em uma embalagem. Antigamente, os astronautas tinham que passar dias no deserto, na selva, no mar aberto, além do treinamento de sobrevivência ártica. Hoje em dia é muito mais estruturado, mas naquela época era algo como vamos deixar essa pessoa no meio do nada sem suprimentos e ver se sobrevive. Antes de pousar na Lua, Neil Armstrong teve que coletar e estudar amostras de rochas no Grand Canyon, explorar antigas formações vulcânicas na área de testes de Nevada e procurar aberturas de gás e lava, lagos de lava e crateras em vários locais do Havaí. Em 20 de julho de 1969, Armstrong recebeu um café da manhã saudável antes de decolar: bife, ovos, torradas, suco e café. Ele recebeu o que os médicos chamam de refeição de baixo resíduo, o que significa que ele não teria que ir ao banheiro logo depois. Levou 109 horas e 42 minutos para chegar à superfície da Lua, em uma área chamada o Mar da Tranquilidade. Ele teve que viajar 384.400 quilômetros para chegar lá. A tripulação poderia ter ido para o Oceano das Tempestades ou para a Baía Central, mas este lugar foi escolhido para pousar porque tinha boa visibilidade, era relativamente plano e facilmente acessível com o mínimo de combustível possível. Quando estava a cerca de 150 metros acima da superfície da Lua, Armstrong teve que manobrar a nave espacial manualmente para garantir que não pousasse em uma cratera perigosa. Ele continuou sobrevoando por cerca de 1 minuto e meio, movendo-a para os lados até se sentir confortável para pousar. Assim que seu dispositivo pousou em segurança, ele imediatamente fez uma conexão por rádio para o controle da missão, localizado em Houston, no Texas, com a agora famosa mensagem: a Águia pousou. Firmemente ele desceu a escada do módulo lunar, enquanto uma câmera de televisão estava conectada à nave para registrar seu progresso. A câmera também transmitiu o sinal de volta à Terra, onde centenas de milhões de pessoas estavam assistindo ansiosamente. Precisamente às 23 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília no mesmo dia, Armstrong colocou os pés no solo lunar, dizendo: "Esse é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade." O cronograma dizia que o astronauta precisava dormir antes de pisar na Lua, mas ele escolheu sair mais cedo do que o planejado, já que obviamente não conseguia dormir. Se Armstrong tivesse andado na Lua sem equipamento especial para respirar, ele teria sentido um odor estranho, meio mofado e sulfúrico. Ainda assim, ele teve a chance de sentir o cheiro quando retornou ao módulo lunar. O fato é que partículas do solo estavam agarradas aos seus pés, então o odor se espalhou por toda a cabine. Ele descreveu como o cheiro de cinzas molhadas de uma lareira, ou como o ar cheira após fogos de artifício. Quem teria imaginado que precisaria levar uma vela perfumada quando fosse para a Lua? Além das pessoas que foram até lá, ninguém jamais teve a chance de saber exatamente que cheiro a tripulação sentiu. Mesmo durante essa primeira missão, quando amostras de solo e rocha da Lua foram transportadas para laboratórios em containers herméticos, quando abertas na Terra, surpreendentemente o cheiro havia desaparecido. Ele também sentiu que a superfície da Lua era fina e parecia um pó, mas disse que não tinha dificuldade em se movimentar. Um outro membro de sua equipe se juntou a ele cerca de 20 minutos depois. Toda a caminhada lunar levou um pouco mais de 2 horas. Durante esse tempo, Armstrong e seu companheiro de equipe configuraram vários dispositivos na superfície do nosso satélite. Um deles era para medir com precisão a distância exata de lá até a Terra, cronometrando o tempo de um feixe de laser para ir e voltar da Terra até a superfície lunar. Outro era destinado a medir terremotos lunares e possíveis impactos de meteoros, o que nos levou à descoberta de que a Lua estava muito viva, afinal. Sabemos hoje que os maiores terremotos lunares são muito mais fracos do que os terremotos que acontecem na Terra, embora seus movimentos possam durar até 1 hora, muito mais do que no nosso planeta. Eles conseguiram reunir cerca de 23 quilos de amostras de rocha e solo, e também tiraram muitas fotografias do terreno, onde também hastearam uma bandeira dos Estados Unidos. O astronauta até teve a chance de conversar com o presidente Richard Nixon por menos de 1 minuto.
A última coisa na lista para Armstrong era dar uma caminhada até o que hoje é conhecido como Cratera Oriental, 60 metros a leste do módulo lunar. Foi a maior distância percorrida da nave espacial naquela missão específica, aproximadamente o comprimento da metade de um campo de futebol. Assim que suas tarefas foram concluídas, Armstrong voltou para o módulo lunar e fechou a escotilha com segurança para dormir um pouco. Enquanto se preparavam para a decolagem, Armstrong e sua equipe descobriram que, por causa de seus trajes espaciais robustos, haviam quebrado o interruptor de ignição do motor de subida. Não é grande coisa, eles pensaram, então usaram parte de uma caneta para empurrar um interruptor e iniciar a sequência de lançamento. Às 13h54, a famosa Águia começou a subida. Além do equipamento científico instalado na superfície da Lua, uma placa também foi deixada lá. Dizia: "Aqui, homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua. Julho de 1969 d.C. Viemos em paz por toda a humanidade." Anos depois, Armstrong disse que a NASA limitou seu tempo na Lua, porque eles não sabiam como os trajes espaciais enfrentariam as temperaturas extremas de lá, tão altas quanto 127 graus Celsius durante o dia, a tão baixas quanto 173 graus abaixo de zero à noite. As coisas ficaram um pouco mais complicadas quando Armstrong e sua equipe pousaram de volta na Terra, porque eles haviam sido expostos a partículas espaciais desconhecidas. O resultado? Eles tiveram que ser colocados em quarentena de proteção planetária em seu retorno, assim que sua cápsula espacial pousou com segurança no Oceano Pacífico, em 24 de julho. Essa quarentena específica para os astronautas da Apollo 11 é uma das razões pelas quais temos micro-ondas em nossas cozinhas hoje. Quando eles voltaram da Lua pela primeira vez, inicialmente passaram seus primeiros dias em uma instalação móvel de quarentena, ou MQF. Claro, a MQF tinha cadeiras confortáveis, beliches, banheiros e chuveiros, mas não tinha muito espaço para uma cozinha chique. Como não havia espaço para um forno ou churrasqueira padrão, e também para reduzir os possíveis incêndios que poderiam ter ocorrido, a NASA teve que ser criativa. Foi assim que o forno de micro-ondas de bancada foi desenvolvido, para ajudar os astronautas com suas refeições sem a agitação de uma cozinha totalmente equipada. Hoje em dia você pode ver o primeiro micro-ondas em um museu em Oakland, Califórnia. Depois de retornar à Terra, Armstrong afirmou que nunca mais alcançaria as estrelas. Mas ele não parou de explorar. Em 1985, se juntou a uma equipe profissional de outros maiores exploradores para o Polo Norte. Ele se juntou ao alpinista Edmund Hillary, ao aviador Steve Fossett e ao fotógrafo Patrick Morrow, chegando ao Polo Norte em 6 de abril de 1985. Armstrong afirmou que queria ver como era o gélido polo da Terra de perto, já que ele só o tinha visto da superfície lunar. A missão Apollo 11 foi, no entanto, inesquecível para Armstrong. Em 2015, a instituição Smithsonian descobriu que ele havia guardado escondido um saco de tecido cheio de pequenas partes do módulo lunar, incluindo seu cinto, algumas luzes úteis e seus suportes, uma chave de emergência e a mira óptica que estava montada acima da janela do módulo espacial, assim como a câmera de aquisição de dados que gravou as imagens icônicas de Armstrong dando seu pequeno passo na Lua. Armstrong guardou isso para si por muitos anos, até que sua viúva Carol finalmente encontrou. Ele até manteve isso em segredo de seu biógrafo oficial, que muitas vezes perguntou se ele havia guardado alguma recordação de sua famosa missão. No entanto, ele não trouxe esses objetos de volta à Terra sem que ninguém percebesse. Apenas mencionou que era um monte de lixo que ele queria trazer de volta. Já se passaram décadas desde o último pouso tripulado na Lua, Apollo 17, que aconteceu em dezembro de 1972. Já não está na hora de pensarmos em voltar ao nosso satélite cheio de pó e talvez até mesmo ficar lá? A NASA fez uma promessa em relação a esse tema. Eles estão se preparando para enviar astronautas à Lua novamente, talvez até 2025. Tudo isso acontecerá por meio de um programa chamado Artemis. Ele também incluirá a primeira mulher a conhecer a superfície lunar. Agora você pode se perguntar, por que ainda não fizemos isso? Um ex-administrador da NASA disse algo interessante sobre o assunto. Não foi por causa de questões científicas ou tecnológicas. O problema é que os projetos em potencial levavam muito tempo e eram muito caros. Veja bem, as viagens espaciais, especialmente quando envolvem seres humanos, não são fáceis para o bolso.
É verdade que nos últimos anos a NASA teve orçamentos de bilhões de dólares. Parece dinheiro suficiente, certo? Bem, não quando você dá uma olhada na lista de tarefas deles. Isso porque eles têm que considerar tudo, desde telescópios e projetos de foguetes gigantes, até missões que também têm como alvo o Sol, Júpiter, Marte e além. Vendo dessa forma, a NASA precisa ser muito boa em fazer orçamentos para atingir todas as suas metas. Mas não é só por causa das finanças. A própria Lua é bastante problemática. Ela apresenta perigos reais que não podem ser considerados levianamente. Para começar, sua superfície está repleta de crateras e rochas nas quais não é fácil de aterrissar. Além disso, tem a poeira lunar, ou regolito, se você quiser chamá-la pelo nome científico. Ela foi criada ao longo de muitos anos por impactos de meteoritos. É extremamente áspera e gruda em tudo. Pode danificar rapidamente trajes espaciais, veículos e sistemas. Além disso, lidar com o habitat lunar também não é uma tarefa fácil. A Lua não tem atmosfera protetora. Isso significa que durante 14 dias seguidos, a superfície lunar é confrontada com os fortes raios solares. Esse período é seguido por mais 2 semanas de escuridão total. Todas essas mudanças geram temperaturas extremas, às quais nós, humanos, não estamos acostumados. Existem soluções, não se preocupe. A NASA está trabalhando em trajes espaciais e veículos resistentes à poeira e ao sol. Eles estão até mesmo desenvolvendo um sistema capaz de fornecer eletricidade durante as noites lunares. O que é ainda mais interessante sobre esse sistema é que ele pode ser útil em Marte também quando chegarmos lá. A NASA também precisa atrair pessoas realmente inteligentes para seus projetos. Pense nisso, a idade média das pessoas que trabalhavam no controle da missão da Apollo 13 era de apenas 26 anos, e naquela época essas pessoas já haviam participado de várias missões. Isso significa que elas tinham uma experiência considerável desde muito jovens. Mas é aqui que outras pessoas também podem ajudar. Nos últimos anos, não foi apenas a NASA que trabalhou incansavelmente para revolucionar as viagens espaciais. Há muitas pessoas bem-sucedidas por aí com recursos suficientes para participar desses esforços. Algumas estão desenvolvendo novos tipos de foguetes que também podem pousar na Lua. No total, a NASA colocou 12 pessoas em nosso satélite. Esse é, sem dúvida, um dos momentos mais incríveis de sua história, se não o melhor. E esses astronautas fizeram coisas incríveis lá em cima. Trouxeram pedras, tiraram fotos, fizeram experimentos científicos e até deixaram bandeiras para trás. Todos esses foram momentos importantes das missões Apollo, mas eles não tinham o objetivo de criar um lugar seguro para os seres humanos na Lua. Os cientistas têm a ideia de criar uma estação espacial lunar há muito tempo. É lógico, afinal de contas, é apenas uma viagem de 3 dias da Terra. Isso significa que podemos, tecnicamente, nos dar ao luxo de cometer pequenos erros aqui e ali, sem estragar todo o projeto. Além disso, aprenderíamos muito antes de nos aventurarmos ainda mais no espaço. Uma base lunar poderia fornecer combustível para missões no espaço profundo. Também poderíamos construir telescópios lá em cima e lançá-los com muito mais facilidade no espaço. Isso também poderia nos ajudar em outro projeto importante: descobrir como tornar Marte habitável. Sem mencionar que uma estação espacial lunar nos ajudaria a aprender mais sobre a origem da Lua. Quem sabe poderia até gerar algum dinheiro devido a todo esse turismo lunar divertido e empolgante. De qualquer forma, o programa Apollo Moon exigiu muito trabalho. Para começar, vamos dar uma olhada no grande número de pessoas envolvidas, cerca de 400 mil de todos os cantos dos Estados Unidos. No entanto, nem tudo foi perfeito. Houve 2 eventos infelizes principais. Em primeiro lugar, um acidente com fogo na plataforma de lançamento da Apollo 1. Em segundo lugar, um tanque de oxigênio decidiu fazer birra na Apollo 13, causando sérios problemas no meio da missão. Uma parte importante do projeto foi o foguete Saturno V. Ele é até hoje o foguete mais potente voado com sucesso, com 36 andares de altura. Ainda está achando difícil de imaginar? Esse foguete era 2 vezes mais alto que as cataratas do Niágara. Graças ao Saturno V, a NASA concluiu com sucesso 13 missões. Isso incluiu o transporte de 24 astronautas até a Lua, sendo que metade deles até fez uma pequena caminhada na superfície lunar. Os foguetes e ônibus espaciais existentes não podem ir além da órbita baixa da Terra. Em termos mais simples, eles não podem chegar à Lua com todos os equipamentos de que os astronautas precisam para prosperar.
Os veículos espaciais atuais simplesmente não são capazes de carregar essa carga, pelo menos não desde que as missões Apollo aconteceram. De qualquer forma, fizemos muito progresso na Terra e estamos prontos para enviar astronautas ao nosso satélite em breve. É aqui que o projeto Artemis entra em cena. Trata-se de um programa supervisionado pela NASA, e para garantir que tudo corra bem, a NASA lançou anteriormente Orion, uma espaçonave não tripulada para orbitar a Lua e retornar à Terra. Pense nisso como um teste automatizado. Antes de realmente enviarmos pessoas para lá novamente, precisamos ter certeza de que todos os dispositivos funcionam corretamente. Um dia, a Orion será o veículo que levará os astronautas à Lua novamente. Ela possui um sistema de abortar lançamento para manter os astronautas seguros caso algum problema aconteça durante o lançamento. Também possui um módulo de serviço, que é a fonte de energia que abastece e impulsiona a Orion e mantém os astronautas vivos com água, oxigênio, energia e controle de temperatura. Todos esses projetos futuros nos fazem pensar: como será a vida na Lua, afinal? Por enquanto, só podemos usar nossa imaginação. Alguns dizem que viveremos em casas que saíram diretamente de um conto de fadas, algo como uma aconchegante toca de Hobbit. Viver no subsolo da Lua pode ser uma necessidade. Isso se deve às temperaturas escaldantes e à falta de oxigênio. Se acrescentarmos as ameaças de meteoritos e a radiação ininterrupta, não é de se admirar que não possamos simplesmente caminhar em sua superfície. E quanto ao transporte? Empresas grandes e pequenas estão tentando criar a viagem ideal para a Lua. Se as estimativas atuais estiverem corretas, um tipo de táxi lunar decolará em 2024. Ao contrário de nossos foguetes atuais, esses táxis espaciais não terão de lidar com as condições adversas de reentrada na atmosfera terrestre. Será mais fácil para eles fazer várias viagens de ida e volta. Para apoiar nossa vida lunar, precisaremos ter uma área especial para os táxis espaciais decolarem e aterrissarem com segurança. Pense nisso como uma plataforma de aterrissagem em um trecho firme e plano da superfície lunar, salvaguardada por paredes para proteger contra a poeira lunar. A movimentação na superfície da Lua também será facilitada. Os veículos de última geração de que estamos falando terão seu próprio ambiente controlado. Isso significa que você não precisará de um traje espacial quando estiver dentro dele. Se quiser sair um pouco do seu veículo espacial, é claro que precisará vestir seu traje espacial. Tudo bem, já temos nossas casas e nossos passeios organizados, mas e quanto ao combustível? É aí que a Lua nos dá uma mãozinha. A gravidade mais leve da Lua significa que não precisamos de tanta energia para escapar de sua atração. Além disso, a Lua tem gelo, e isso é muito útil. Talvez possamos converter esse gelo em combustível para foguetes. Precisaremos de dispositivos espaciais dedicados para ajudar a coletar esse gelo. Uma dessas ferramentas é chamada Trident. É como uma furadeira perfeita para escavar a superfície gelada da Lua. Outros ajudantes robóticos transformariam esse gelo em combustível e o entregariam a um posto de gasolina espacial. Se isso funcionar, os foguetes a caminho de Marte poderão fazer uma parada para um rápido abastecimento de combustível antes de continuar a viagem. Ok, eu oficialmente desisto da esperança de que a Lua seja feita de queijo, gente. Uau, nem mesmo Goda! A bola lunar brilhante, ou uma banana torta, ou a metade de uma moeda, dependendo da fase em que está, tem diferentes camadas em seu interior, assim como a Terra. Uma dessas camadas é chamada de núcleo interno. Há cerca de 20 anos, os cientistas estavam observando como a Lua girava. Usando esses dados, eles concluíram que ela tinha um núcleo externo fluido, mas o núcleo interno era difícil de ser estudado, então eles não sabiam se era sólido como uma rocha ou derretido como um líquido quente. Mas agora as coisas estão mais claras. Os astrônomos reuniram dados de diferentes missões, incluindo a missão Apollo, em que os astronautas foram à Lua e coletaram informações. Além disso, eles usaram uma técnica especial chamada dados sísmicos. Esse método consiste em estudar como as ondas sonoras se movem através das coisas. Tomemos como exemplo os terremotos em nosso planeta. Quando ocorre um terremoto, ele cria ondas que atravessam o solo. Os cientistas podem detectar e analisar essas ondas para saber mais sobre o interior da Terra. A mesma ideia pode se aplicar a outros objetos em nosso sistema solar, como planetas ou, neste caso, a Lua. Quando ocorrem terremotos ou moonquakes, eles geram ondas sonoras. Ao ouvir e estudar cuidadosamente essas ondas, os cientistas podem criar um mapa detalhado do que há dentro do objeto. Eles podem descobrir coisas como as diferentes camadas, do que são feitas e como estão dispostas. Para verificar o interior profundo da Lua, os cientistas também usaram algo chamado laser ranging.
Esse método mede a distância entre a superfície da Terra e a Lua com muita precisão. E tadã! O núcleo interno do nosso satélite natural é uma bola densa e sólida feita de ferro, exatamente como na Terra. Ele tem cerca de 500 km de largura, o que equivale a quase 15% do tamanho da Lua inteira. Os pesquisadores também encontraram evidências que apoiam a teoria de que a camada entre a superfície da Lua e seu núcleo, chamada de manto, tem se movido à medida que a Lua evolui ao longo do tempo. Esse movimento é algo que chamamos de revolvimento do manto lunar e pode explicar por que encontramos elementos ricos em ferro na superfície lunar. O material do manto acaba sendo levado para cima e a rocha vulcânica permanece na crosta da Lua. Alguns dos materiais dessa rocha eram muito densos, como eu. Então eles simplesmente afundaram de volta no material mais leve da crosta até o limite entre o núcleo e o manto. É como um ciclo em que o material do manto da Lua sobe durante a atividade vulcânica, carrega elementos ricos em ferro para a superfície e depois afunda novamente. Há outro mistério que os cientistas vêm tentando resolver, o que fez com que o campo magnético da Lua enfraquecesse e quase desaparecesse ao longo do tempo. Parece que agora que sabemos sobre o núcleo de ferro e a reviravolta global do manto, poderemos obter mais respostas sobre o campo magnético da Lua. Saber como é o núcleo interno pode nos ajudar a entender melhor a história da Lua, bem como a história de todo o nosso sistema solar. Uma das teorias amplamente aceitas sobre a origem da Lua diz que houve uma colisão maciça entre a Terra em seus estágios iniciais e outro objeto misterioso em nosso sistema solar. É a chamada teoria do grande impacto, e essa colisão foi tão forte que arrancou um grande pedaço da Terra primitiva e derretida. Se você colocasse uma moeda ao lado de uma ervilha verde, teria uma boa ideia do tamanho do nosso planeta em comparação com a Lua. Esse pedaço foi então enviado para a órbita do nosso planeta. E isso pode ter acontecido cerca de 95 milhões de anos após a formação do nosso sistema solar. O objeto que colidiu com a Terra poderia ter cerca de 10% da massa do nosso planeta natal e aproximadamente o tamanho de Marte. Isso faz sentido, afinal, a Terra e a Lua têm composições semelhantes. É claro que existem outras ideias sobre como a Lua se formou. Uma delas diz que a força gravitacional do nosso planeta a capturou. Isso significa que a Lua era apenas um objeto que passava inocentemente por ali quando, de repente, foi atraído e puxado para a órbita da Terra. Existe até a hipótese de que a Terra roubou a Lua de Vênus. Nesse caso, a Lua não deve se queixar. Acho que a vista é muito melhor aqui. Então sim, a Lua e a Terra são semelhantes no que diz respeito a rochas e alguns minerais, mas a Lua não tem a mesma atmosfera do nosso planeta. Sua atmosfera é fina e consiste em alguns gases estranhos que incluem potássio e sódio, o que não é algo que se pode encontrar na atmosfera de Marte, Vênus ou Terra. E as rochas da Lua não contêm água, mas isso não significa que não haja água lá em cima. Há muito tempo, no século XVII, os astrônomos viram grandes manchas escuras na superfície da Lua. Um desses astrônomos achou que essas manchas pareciam oceanos, então as chamou de Maria, que significa mares em latim. Outros astrônomos também fizeram mapas da Lua e usaram o termo Maria para descrever essas manchas escuras. Por exemplo, Mare Tranquillitatis, traduzido como Mar da Tranquilidade, onde a Apollo 11 fez seu pouso. Mas parece que essas manchas escuras não são de fato oceanos. Elas são planícies feitas de lava endurecida que entrou em erupção há muito tempo. Essas erupções vulcânicas deixaram para trás áreas lisas e planas chamadas de planícies de basalto. No final do século XIX, um observador do céu estudou a Lua e descobriu que ela não tinha uma atmosfera. Sem uma atmosfera, não há nuvens nem ar para evitar que a água evapore. Portanto, os cientistas pensavam que qualquer água na Lua desapareceria imediatamente. Eles acreditavam que a Lua era totalmente seca. Mas então, em 1961, um físico teve uma ideia diferente. Ele apontou que poderia haver água na Lua em áreas especiais chamadas regiões permanentemente sombreadas. Esses são pontos na Lua onde o Sol não brilha, portanto eles permanecem escuros o tempo todo. Assim, o gelo de água poderia existir nessas áreas escuras porque elas são extremamente frias e o gelo não evaporaria. Mas, quando os astronautas das missões Apollo foram à Lua, eles trouxeram de volta amostras do solo e os cientistas não encontraram sinais de água nelas. Assim, todos voltaram a pensar que a Lua era completamente seca.
Nos anos 1990, a NASA concentrou-se nessas crateras sombreadas e encontrou altas concentrações de hidrogênio, o que significa que poderia haver gelo nos polos da Lua. Eles ainda não tinham certeza, então continuaram cavando e, depois de algum tempo, encontraram hidrogênio preso dentro de minúsculos grânulos de vidro vulcânico. Como não há vulcões ativos na Lua atualmente, isso significa que é provável que havia água na Lua quando esses vulcões entraram em erupção há muito tempo. Além disso, poderia haver muito mais água nos primórdios da nossa Lua. Em 2020, a missão SOFIA da NASA nos mostrou o que estávamos procurando há muito tempo. Afinal, existe água na Lua. Acontece que a água está escondida entre os grãos de poeira lunar ou grudada na superfície nas áreas iluminadas pelo Sol da Lua. Portanto, não há oceanos como os que temos na Terra, mas pelo menos há alguma coisa. Mas a pergunta permanece: como a água chegou até lá? Parece que a Lua teve uma história caótica na época em que estava se formando, como provavelmente a maioria dos planetas e luas do nosso sistema solar. Portanto, há algumas evidências de que a água chegou lá por meio de cometas que atingiram sua superfície nos velhos tempos, ou talvez continue chegando por meio daqueles que estão se chocando contra a Lua atualmente. Estamos falando de uma situação caótica em que micrometeoritos gelados colidem com a superfície da Lua, e a poeira faz uma bagunça ainda maior ao interagir com o vento solar. Mas estamos aguardando para saber mais sobre isso. Porque, como todos sabemos, quando se fala em água, inevitavelmente também se fala em vida. É por isso que queremos saber mais sobre, por exemplo, todo aquele gelo escondido nas crateras polares da Lua. Talvez ele possa nos ensinar mais sobre como a vida se desenvolveu na Terra. Talvez os cometas tenham trazido todos os elementos necessários para cá. E se alguns desses elementos também estiverem presos no gelo da Lua? Tudo começou com uma pequena mudança em nosso planeta. No princípio, as pessoas notaram que a Lua havia se tornado mais brilhante e um pouco maior, mas ninguém prestou atenção nisso. Ela afetou as marés em todo o mundo. A água inundou as praias, mas não foi uma tragédia. Muitos peixes chegaram perto das margens. As pessoas encontraram lulas gigantes, tamboris e outras criaturas perto da costa, embora geralmente viviam nas profundezas escuras. Coisas novas e estranhas passaram a acontecer todos os dias. Os pássaros não voam mais para o sul no inverno. Eles se reúnem em grandes grupos voando pelas cidades sem rumo. A Lua costumava ajudá-los a navegar na natureza, então não conseguem mais saber para que lado voar. Nas águas ilimitadas dos oceanos do mundo, os capitães de navios percebem que as bússolas agora estão instáveis. A seta está apontando em direções diferentes desde que os polos magnéticos da Terra mudaram. As pessoas percebem que a Lua começou a se aproximar do nosso planeta por uma razão desconhecida. A gravidade lunar afeta a da Terra. Isso implica mudanças no clima, no comportamento de todos os seres vivos e no campo magnético. Agora chove nos lugares mais secos e fica quente nas terras mais frias. Ecossistemas de todo o planeta estão sendo derrubados. As pessoas que vivem perto de florestas ouvem os lobos uivando o tempo todo. A Lua deixa esses animais malucos. Ela está crescendo em tamanho e ilumina a noite muito mais do que normalmente. Nada crítico aconteceu ainda. Ninguém entra em pânico porque não se quer acreditar que o fim está chegando. Mas então, um dia, a Lua atinge um ponto crítico. Você está andando pela rua ouvindo música e em determinado momento alguém te empurra. Ok, talvez essa pessoa esteja atrasada para o trabalho. Então continua andando e uma garota que vem bate no seu ombro. Sinto muito, ela diz e vai embora. Dava para ver o medo nos olhos dela. Você olha para frente e vê pessoas correndo em sua direção. Quando tira os fones de ouvido, ouve gritos e sirenes. Todos deixam seus carros e fogem. Centenas de gaivotas estão voando no céu. Dá para ouvir um barulho estranho entre todos os sons do caos. Parece ser água. Como isso é possível? Você está no centro da cidade, a poucos quilômetros da costa. Mas não há tempo para pensar. Aí percebe uma enorme onda inundando as ruas e indo direto em sua direção. Então corre para um prédio e vai até o 10º andar. Dali, observa a água enchendo a cidade. A corrente forte carrega todos os carros, edifícios de um andar e árvores da via. Aí percebe um tubarão e outros peixes na água. As pessoas estão escondidas em casas e nos telhados. A cidade inteira está rapidamente mergulhando em uma catástrofe. A TV está funcionando no prédio onde é o seu esconderijo. Você fica sabendo que inundações estão ocorrendo em todo o mundo.
Tsunamis enormes cobrem cidades costeiras. Em alguns lugares, as ondas atingem a altura de um prédio de 30 andares. Muitas cidades foram destruídas. A Lua está muito perto da Terra e inundações enormes são apenas o começo. O nosso satélite natural voa ao nosso redor e ajuda a manter nossa casa em seu eixo. Ele proporciona estabilidade climática e auxilia os organismos vivos a se desenvolverem. Mas agora esse equilíbrio está quebrado. A Lua está se aproximando e mudando a gravidade do nosso planeta. A Terra pode se inclinar ligeiramente para o lado e provocar inundações maciças ao redor do mundo. Imagine que você está segurando um copo com água. Incline um pouco. Viu como o líquido se move de um lado para o outro? A mesma coisa está acontecendo agora com os oceanos. Mas a Lua não está apenas se aproximando de nós, está voando ao redor do planeta e se aproximando mais e mais a cada volta, causando desastres naturais em diferentes locais da Terra o tempo todo. O oceano inunda de um lado e algumas horas depois de outro. Então você vê toda a água voltando das ruas para a costa. Os oceanos podem retornar à cidade novamente até o final do dia. Espere um minuto, parece que ele já chegou. Você percebe que o céu ficou escuro. É estranho porque são apenas 3 da tarde. A Lua muda a velocidade de rotação da Terra e faz o dia passar mais rapidamente. Além disso, cobre quase todo o céu e ilumina o nosso planeta. Dá para ver enormes crateras lunares. Nosso satélite está tão perto que pode ser visto mesmo quando o Sol brilha. Em alguns lugares, ela passa obscurecendo o Sol. A água está saindo das ruas e todo mundo deixa seus abrigos. Neste momento, um terremoto começa. A via está rachando e as casas estão desmoronando. Há deslizamentos de terra. As placas tectônicas estão se deslocando por todo o planeta. Imagine 2 bolas magnéticas que estão se aproximando. Então, uma é a Lua e a segunda é o núcleo da Terra. O que você acha que vai acontecer com o que está acima do núcleo? São centenas de milhares de quilômetros da crosta terrestre. E agora está tudo se movendo. Rachaduras destrutivas estão surgindo em todo o mundo. As montanhas mais altas desmoronam e se transformam em uma pilha de pedras. O fundo do mar racha e libera o magma das profundezas subterrâneas. Vulcões acordam e entram em erupção jorrando magma. Nuvens de cinzas vulcânicas impedem de ver o Sol e a Lua brilhante. Mas a coisa mais assustadora ainda está por vir. Uma colisão é inevitável. A Lua voa ao redor do planeta como uma bola em um copo redondo com um buraco no centro. Essa força impulsiona nuvens por todo o mundo. Agora vem uma tempestade, mas em 5 minutos estará nevando. Então a noite chega e começa a chover. As gotículas de água consistem em lama e cinzas vulcânicas. É difícil respirar sem máscaras de gás. A pressão atmosférica está em constante mudança. Algumas pessoas sentem enxaquecas fortes, outras têm articulações doloridas. Mas não há tempo para pensar na saúde. A humanidade precisa descobrir como se salvar da colisão. Uma nova ordem gravitacional virá quando a Lua colidir com a Terra. Os continentes mudarão de forma. Eles se combinarão em um pedaço de terra gigante ou se dividirão em centenas de menores. A energia da colisão pode queimar todo o oxigênio da atmosfera e tornar o planeta inadequado para a vida. Se esconder no subsolo também não faz sentido por causa dos terremotos profundos. As pessoas decidem passar suas últimas horas com seus entes queridos. A Lua está se aproximando. Agora está na mesma distância que a Estação Espacial Internacional. E então cobre o céu. Muitas cidades estão nas sombras por causa das ondas. Tsunamis com vários quilômetros de altura caem no chão. Milhões de toneladas de magma colidem com o oceano. Bilhões de litros de água simplesmente evaporam. A umidade sobe no ar, se mistura com cinzas e inunda a terra firme na forma de nuvens cumulos gigantescas. Você aceitou a destruição completa do planeta, mas algo estranho acontece com a Lua neste momento. Então percebe que rachaduras gigantes surgem e ela lentamente começa a se dividir em 2 partes. Ambas as metades se quebram em centenas de pedaços grandes. A Lua está apenas se fragmentando. A Terra não tem mais um satélite natural. É apenas um aglomerado de rochas espaciais gigantes. Mas por que isso está acontecendo? Existe um local ao redor do nosso planeta chamado limite de Roche. Neste lugar, a gravidade é mais forte do que a da Lua. Isso significa que as forças que a mantêm unida são mais fracas do que aquelas que a rasgam. As pessoas estão celebrando. O limite de Roche salvou o planeta. A Lua não vai nos atingir. Ela se divide em milhões de fragmentos e forma um círculo ao redor da Terra, que agora se parece com Saturno. Um cinturão de pedras lunares nos rodeia.
Pedaços enormes destroem tudo em seu caminho, todos os detritos espaciais. Os satélites não estão mais funcionando. A humanidade perde seus meios de comunicação e navegação. As pessoas terão que usar mapas de papel novamente. A Lua manteve a órbita do nosso planeta em um certo ângulo antes desses eventos. Agora, o eixo está inclinado de forma diferente. Um hemisfério se torna mais próximo do Sol e o outro mergulha na sombra. Os polos norte e sul podem se transformar em desertos quentes e o equador do planeta pode ficar coberto de gelo. O inverno e o verão podem durar anos. Os restos da Lua voam ao redor da Terra, mas alguns caem em nosso planeta. Chuvas de meteoros lunares destroem cidades e criam crateras gigantes. Todos esses eventos levam à destruição maciça da vida na Terra. Levará centenas de milhares de anos para se adaptar ao novo mundo. Um certo dia, cerca de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra ficaram sabendo da mesma notícia terrível. Alguns viram na TV, outros ouviram ao telefone enquanto navegavam pelas mídias sociais ou ouviam música. Alguns testemunharam essa notícia em um sonho enquanto dormiam. A voz de alguém falou em todos os idiomas para garantir que todos entendessem. Tenho boas e más notícias para você. Vamos começar com as más notícias. Todos vocês são personagens de vídeos do YouTube em que seu planeta entra em uma situação em que a Lua quebra ao meio. Para o público será uma história hipotética, mas para você, esses eventos se tornarão realidade. A boa notícia é que... eu estava brincando. Não há boas notícias. Mas não se preocupe, o apocalipse não começará no seu planeta. Talvez só de leve. Tenha um bom dia! A princípio, toda a população entrou em pânico. Então, alguns dias depois, todos se acalmaram. Talvez tenha sido uma alucinação em massa e a Lua ficará bem? Mas neste momento, os cientistas descobriram o perigo. Um meteorito colossal está voando em nossa direção das profundezas distantes do espaço. Este meteorito é super rápido e bastante plano, mas tem bordas afiadas. Felizmente, ele não vai colidir com a Terra por alguns milhares de quilômetros. Mas a Lua não terá tanta sorte. O meteorito voa através do único satélite natural da nossa Terra, atingindo-o bem no meio. Então, ele passa pela Lua, passa pelo nosso planeta e voa para um espaço distante. Neste momento, nem todas as pessoas conseguem tirar os olhos da Lua. O meteorito a corta perfeitamente ao meio. Gentilmente, claramente, de forma indolor. Então, o que devemos fazer agora? A Terra sobreviverá a isso? O nosso satélite se divide em duas partes iguais, mas felizmente elas não voam uma para longe da outra. A grande gravidade da Lua as atrai de volta como um ímã. Os cientistas têm certeza de que as partes se conectarão em alguns bilhões de anos e a Lua se tornará a mesma que costumava ser. Mas o mais legal é que as pessoas não sentirão nenhuma mudança. Todos ao redor do mundo celebrarão esta boa notícia. A voz estava errada. Mas então surge outro problema. Um enorme meteorito na forma de um sapato está voando do espaço mais profundo em nossa direção. Ele entra em nosso sistema solar e se aproxima da Terra em alta velocidade. A bota espacial atinge metade da Lua e depois voa para longe. Agora, a Lua está definitivamente se dividindo em duas partes. A primeira metade permanece no mesmo lugar. A segunda está voando em nossa direção. Uma pequena chuva de meteoros começa na Terra por causa da queda dos fragmentos lunares. Mas isso não é tão ruim. A maioria dessas rochas está queimando na atmosfera, mas quase toda a metade separada está desmoronando ao redor da órbita do nosso planeta, formando um cinto de rocha. Agora, a Terra é como Saturno. Fragmentos rotativos destroem parte de nossos satélites artificiais. A comunicação e a internet funcionam de forma inconsistente. As pessoas levam alguns anos para restaurar uma conexão estável. A Estação Espacial Internacional não existe mais. Felizmente, todos os astronautas conseguiram retornar à Terra antes que a metade da Lua os atingisse. Então, as rochas lunares estão voando ao redor do planeta e as pessoas veem metade da Lua no céu. A vida não muda muito nos primeiros dias, mas aqueles que vivem na costa dos mares e oceanos percebem as consequências. A Lua costumava influenciar as marés, voava ao redor da Terra e fazia com que os oceanos tomassem uma forma oval. Havia marés no lado onde a Lua estava mais próxima. Havia refluxos no lado oposto. Mas agora esse cronograma está alterado. Uma Lua pela metade atrai menos água. Sim, a Lua perdeu metade do seu peso e começou a se aproximar da Terra.
A sua força gravitacional, no entanto, se tornou mais fraca. Aves marinhas, muitas espécies de peixes, tartarugas marinhas e outros animais costeiros podem não sobreviver a essas mudanças. Seus instintos naturais associados à Lua os ajudaram a determinar o momento de obter comida, de reprodução e de voar para o sul. Por exemplo, pequenas tartarugas esperam uma maré forte pela manhã. Elas correm para a água, mas a água não as alcança. As tartarugas não conseguem se esconder no oceano a tempo e se tornam jantar de gaivotas. Os caranguejos não conseguem botar ovos porque a maré começou mais cedo do que o habitual. Lobos enlouquecem na floresta. Eles uivam alto todas as noites e não conseguem parar. Todo mundo natural não consegue entender o que está acontecendo. O corpo humano também está sentindo algum desconforto. Muitas pessoas têm pressão arterial baixa e alta, e algumas sentem fortes dores de cabeça. Metade da Lua muda todo o ecossistema do planeta. Adaptar-se às novas condições levará várias dezenas, talvez centenas de anos. Algumas semanas se passam e as pessoas percebem que os dias agora são mais curtos. A Lua sempre retardou a rotação da Terra, fazendo um dia durar 24 horas. A Terra está girando mais rápido agora. A noite e a manhã chegam mais cedo do que todos estão acostumados. A velocidade de rotação do nosso planeta aumentou, reduzindo para 15 o número de horas por dia. As pessoas sofrem de insônia ou sono excessivo. O corpo precisa de tempo para se acostumar com isso. Os cronogramas de trabalho estão mudando em todo o mundo. Anteriormente, as pessoas chegavam ao escritório às 9 horas e saíam às 18 horas. Agora elas chegam às 7 horas e saem às 14. O tempo de sono ficou mais curto e as pessoas estão muito tristes por causa disso. O progresso diminui devido ao curto tempo de trabalho. As tecnologias do futuro estão agora de 20 a 30 anos atrasadas. O pagamento por hora permanece o mesmo, então os chefes agora pagam menos por menos horas de trabalho. A Lua inteira estabiliza o tempo e o clima do planeta. Olhe para Marte. Tem 2 pequenas luas. Elas giram rapidamente em torno dele e balançam Marte em torno de seu eixo. Como resultado, ventos fortes, tempestades de areia e temporais geralmente acontecem no planeta vermelho. Agora, a metade da Lua que se aproximou de nós tira a Terra da sua rotação estável. Isso muda as temperaturas sazonais no mundo. Fica ainda mais quente em lugares quentes e tempestades de neve acontecem em regiões frias. Chuvas fortes e curtas em vez de tempo ensolarado. Uma brisa típica pode se transformar em um furacão e pequenas ondas em um tsunami. As estações estão mudando mais rapidamente agora. Os invernos são mais frios e os verões são mais quentes. Alterar a rotação do planeta afeta o campo magnético da Terra. Como os sistemas de bússola e navegação estão instáveis agora, precisamos recalcular onde estão o norte e o sul. Os pássaros não conseguem voar para o sul para esperar o inverno, já que não sabem em que direção voar. Sua bússola interna não está funcionando. Várias centenas de anos se passaram. As pessoas estão totalmente acostumadas com as novas condições na Terra. Novas espécies de animais e peixes apareceram. Os pássaros podem navegar pelo céu com o auxílio da Lua novamente. A economia do planeta foi restaurada. Os salários por hora se tornaram mais altos. As pessoas agora dormem o suficiente, de 5 a 6 horas por dia, e trabalham por 4 a 5 horas. A redução do dia e da noite também afetou a indústria do entretenimento. Os filmes agora duram 1 hora. Um episódio típico de algum seriado dura 30 minutos. A vida fica mais rápida. Uma pessoa comum agora vive até os 96 anos de idade. Na verdade, a passagem do tempo não mudou nada. Seu cálculo, sim. Vários milhares de anos se passaram. As pessoas parecem diferentes. Agora elas têm olhos grandes que absorvem mais luz. Uma lua pela metade não é tão brilhante quanto ela inteira. Então as noites ficaram mais escuras. O olho humano levou alguns milhares de anos para desenvolver a capacidade de ver claramente nesta nova escuridão. Os animais precisam navegar melhor nessas condições, então seus olhos também se tornaram maiores e mais sensíveis. Durante todo esse tempo, as pessoas limparam a órbita das rochas lunares. Várias estações espaciais voam ao redor do nosso planeta. E, novamente, as pessoas ouvem essa voz estranha que uma vez lhes disse que eram todos personagens em um vídeo hipotético do YouTube. Desta vez, a voz diz: sua história termina porque o vídeo termina. Sinto muito. Boa noite.
Tem muitos objetos espaciais em todo o universo, de estrelas a planetas, satélites, cometas e asteroides. Mas o nosso corpo celeste mais próximo é a Lua, que tem sido objeto de muitas pesquisas, teorias e até mesmo mitos. Como o nosso único satélite natural e permanente, a Lua está entre os top 10 da lista de maiores satélites do nosso sistema solar. Está localizada em um braço espiral externo da Via Láctea. Outros planetas do nosso sistema solar, como Marte ou Júpiter, têm muitas outras luas. Saturno é o planeta que está no topo dessa lista, com surpreendentes 82 luas, das quais 53 têm nome. Será que cito todas aqui? Não? Ok, vamos seguir em frente. A nossa Lua, com seu raio médio de 1.737 km, não é a maior lua do sistema solar, mas é a maior em comparação com o tamanho do planeta que orbita. A diferença entre um satélite como a Lua e um planeta não é o tamanho, embora essa possa ser a primeira conclusão. As maiores luas do nosso sistema solar são realmente enormes. Algumas delas são ainda maiores do que os planetas. Júpiter, na verdade, tem vários satélites desse tipo, como a gelada Ganímedes. É a maior lua do nosso sistema solar, maior que Mercúrio e Plutão. Pode até ter um oceano subterrâneo de água salgada que pode ser maior que toda a água na superfície terrestre. O diâmetro da nossa Lua é um pouco maior do que 1/4 do diâmetro da Terra. No entanto, quando se trata de massa, é 80 vezes menor do que a do nosso planeta. Para ter uma ideia melhor, se você pensar em nosso planeta como sendo um grande balão oco, precisará de cerca de 50 luas para preenchê-lo. Mas vamos olhar de uma perspectiva um pouco diferente. Como o tamanho da nossa Lua se compara aos Estados Unidos? Esse país mede 4.506 km de largura horizontalmente, o que significa que a Lua é menor em diâmetro. É difícil para nós vermos de outra maneira, mas e se o nosso satélite fosse 2 vezes maior? Bom, em primeiro lugar, veríamos muito mais eclipses solares. Nas condições atuais, eles podem acontecer de 2 a 5 vezes por ano, e 5 vezes é uma exceção. A última vez que houve 5 eclipses solares em um ano foi em 1935. Você terá que esperar até 2206 para ver a próxima ocorrência. O Sol e a Lua parecem mais ou menos do mesmo tamanho daqui da Terra, mas acho que não será uma surpresa se eu lhe disser que a estrela a qual estamos orbitando é enorme. Bem, se o Sol fosse oco, quantas luas você acha que precisaria para preenchê-lo? Espere, não há necessidade de pesquisar no Google. Você precisaria de 64,3 milhões de luas terrestres, ou cerca de 1,3 milhão de terras. Sim, é tão grande assim. E enquanto estamos falando sobre o nosso Sol, ele tem um diâmetro de 1.390.000 quilômetros. Sua massa? Bom, é pelo menos 330 mil vezes maior do que a da Terra. Eu não sou um cientista, então vou tentar simplificar. É uma bola de matéria quente, flamejante e brilhante, mantida unida pela gravidade. A razão pela qual elas emitem calor e luz é que, bom, elas são muito quentes. Especialistas chamam as menores estrelas de anãs vermelhas, por causa de seu tamanho e cor. Elas também são os tipos mais frequentes de estrelas em nossa galáxia, com algumas delas sendo tão pequenas e fracas que são invisíveis para as pessoas na Terra. É o caso da nossa estrela vizinha mais próxima, Próxima Centauri. Nosso Sol é considerado uma estrela média, pois tem uma massa, brilho e expectativa de vida médios. Há também estrelas gigantes por aí. Elas são mais raras, mas mais fáceis de se ver. É por isso que você pode presumir com segurança que quase todas as estrelas que você vê depois que o Sol se põe são muito maiores do que o Sol. Mas chega disso, vamos trazê-lo de volta à estrela do show de hoje, a Lua, nosso único satélite natural. Mas é o único? Isso pode ou não ser a verdade completa. Em 1997, um grupo de cientistas se deparou com um asteroide com cerca de 5 km de largura, que parecia ter entrado no controle gravitacional da Terra, aparentando ser um satélite do nosso planeta. Eles o chamaram de Creighton. O asteroide leva cerca de 770 anos para fazer uma viagem ao redor da Terra. Também parece que permanecerá em um estado suspenso ao redor do nosso planeta por pelo menos mais 5.000 anos. A Lua também está se afastando de nós. A cada ano, ela essencialmente mantém parte da energia rotacional do nosso planeta e a usa para se lançar cerca de 4 centímetros em direção à sua própria órbita. Se os dados que temos disponíveis hoje estiverem corretos, quando surgiu, a nossa Lua estava a cerca de 22.530 quilômetros de distância de nós. A distância hoje é de 385 mil quilômetros em média. Então, o que acontecerá quando ela se afastar completamente?
Bom, com certeza será o fim de músicas como Moon River, Fly Me to the Moon, Lua de Cristal, Banho de Lua. Então, simplesmente não haverá marés nos oceanos do nosso planeta, e nossas noites se tornarão mais escuras. As estações ficarão muito diferentes, assim como a duração dos nossos dias. Com base nos cálculos atuais no mundo da ciência, isso levará cerca de 50 bilhões de anos para acontecer. Então não há necessidade de se apressar e estocar lanternas por enquanto. A menos que você simplesmente goste de acumular coisas. Tem outra coisa aqui também. O nosso Sol fica cerca de 10% mais brilhante a cada bilhão de anos. Vou poupá-lo dos cálculos, mas, para resumir, é mais provável que muito antes de a Terra ficar sem sua Lua, o Sol já tenha engolido os dois. Nossa, eu não acho isso mais reconfortante. Mas ei, o que faz de um planeta, bom, um planeta? E por que a nossa Lua não é considerada um? Quero dizer, é maior do que alguns outros objetos no nosso sistema solar que são, tecnicamente, planetas. Para começar, um planeta é um corpo celeste que faz 3 coisas: orbita em torno de uma estrela e não de outra coisa. É maciço o suficiente para se tornar arredondado por causa de sua própria gravidade. E, por fim, tem o poder de arrebatar qualquer poeira ou fragmento em sua órbita à medida que continua a se mover ao redor do Sol. Então estabelecemos que a Lua não orbita o Sol, mas também não orbita a Terra. Ambos orbitam um certo ponto estacionado entre eles chamado de baricentro. Fica a cerca de 1.600 km abaixo da superfície terrestre, claro, mas ainda a cerca de 4.800 km do centro do nosso planeta. Como este baricentro fica abaixo da superfície da Terra, não consideramos a Lua um planeta. Para poder fazer isso, a Lua teria que ser cerca de 1/3 maior ou estar 1/3 mais distante para que o baricentro fosse independente da superfície terrestre. No entanto, a Lua tem algumas outras características semelhantes às de um planeta, o que a torna muito especial no nosso sistema solar. Em primeiro lugar, tem uma crosta, um manto e um núcleo. Também tem uma geologia bastante ativa, com eventos como nossos próprios terremotos. Você adivinhou certo, eles levam o nome de lunamotos. Ei, eles têm tortas de lua por lá também? Agora vamos continuar nossa exploração espacial um pouco mais. Espere, o quê? Você não consegue me ouvir? Claro que não consegue, porque o espaço é totalmente silencioso. Como não há atmosfera no espaço, o som não tem meio ou maneira de viajar para que você possa ouvi-lo. Você vai querer ficar longe de Vênus se quiser continuar suas viagens espaciais. É o planeta mais quente do nosso sistema solar. Tem uma temperatura média de cerca de 450 graus Celsius em sua superfície. Você pensaria que é porque é o mais próximo do Sol, mas não é o caso. Você também pensaria que o planeta mais próximo, Mercúrio, seria o mais quente. Bom, como este não tem atmosfera que ajuda a regular a temperatura, ele tende a ter flutuações maiores. Seu calendário também seria muito confuso em Vênus, já que um dia em sua superfície dura cerca de 1 ano terrestre. Isso ocorre porque Vênus está girando lentamente em torno de seu próprio eixo, levando 243 dias terrestres para completar seu próprio dia. Se você fosse fazer uma parada em Marte, deveria ficar de olho naquele pôr do sol azul. De acordo com especialistas da NASA, há uma poeira fina que torna o azul perto da parte do Sol no céu muito mais visível em Marte. Algum fã de diamante por aí? Faça as malas, porque há um planeta lá fora feito de diamantes e tem o dobro do tamanho da Terra. É o planeta 55 Cancrie. Acredita-se que provavelmente está coberto de grafite e diamantes. Um traje espacial custa cerca de 12 milhões de dólares, mas uma visita lá cobriria completamente as despesas, você não acha? E se você não é fã de explorações espaciais e prefere o conforto do nosso planeta, aqui estão algumas boas notícias. Temos mais árvores aqui na Terra do que estrelas em nossa galáxia. Sabemos que existem cerca de 3 trilhões de árvores aqui na Terra e entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas na Via Láctea.